Fala, investidor, beleza? Diego do canal Investidor Paulista e vamos fazer mais um vídeo aqui pra gente daquela série que a gente tem feito de começando a investir do zero. Então eu tenho passado aqui todo o caminho de como a gente tem que começar a investir. Então só recapitulando, o que a gente já falou até agora? Escolhendo uma corretora, a gente falou sobre reserva de emergência, a gente falou sobre ações, FIIs, renda fixa, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as estratégias de investimentos, tá? Beleza? Então, me aguarda aí que a gente já vai iniciar. Bom, galera, beleza? Vamos lá? Tava pensando aqui sobre qual tema que a gente ia começar a falar agora, que a gente já falamos de várias classes de ativos, ações, renda fixa e tudo mais. A gente já estava na hora da gente começar a focar em algumas coisas onde a gente demonstra o que nós queremos quando a gente começa a investir. Então, sempre quando a gente vai começar a investir, a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é assim, independente de qualquer coisa, qual que é o meu objetivo? Eu, Diego, eu tenho um perfil de investir a longo prazo. Então, todo o dinheiro que eu estou investindo, eu estou focando para ser frutos para mim daqui 15, 20, 30 anos, tá? Quanto menos, melhor. Mas focando lá quando eu for me aposentar, quando eu for poder decidir se eu quero parar de trabalhar ou não, se eu só vou investir a grana, o que eu vou fazer na minha vida. Então, o que eu quero ter? Chegar num momento, ter condições de falar, bom, hoje o meu patrimônio me gera isso de renda, e agora eu vou decidir o que eu vou fazer da minha vida. Então, o meu objetivo, para mim, já está muito claro qual que é, tá? Beleza, esse é um ponto importante. Tem pessoas que investem, sei lá, estou investindo aqui só para comprar um apartamento. Ou vou investir aqui só para comprar um carro. Então, quando a gente pensa desta forma, dependendo do meu objetivo, eu vou criar estratégias diferentes para o meu investimento, tá? Então, a gente vai discutir um pouquinho sobre algumas estratégias aqui, mas a sua estratégia tem que estar totalmente linkada com o seu objetivo, tá? Outra coisa muito importante é dependendo da idade que você tem. Para pessoas mais novas, que vão começar a investir valores menores e tudo mais, talvez alguns ativos com um pouco mais de risco façam um pouquinho mais sentido. Agora, quando você pega uma pessoa que já tem mais idade, então já está no momento que já tem um patrimônio, já tem uma certa renda, esta pessoa ela precisa olhar o patrimônio dela e na hora de investir, focar em preservar o patrimônio dela, então correr menos riscos e potencializar que aquele patrimônio cresça. Então isso tudo vai com base nas suas estratégias. Dois pontos principais para definir a sua estratégia, tá? É a sua idade ali, aliás, primeiro o seu objetivo e depois a sua idade. São dois pontos cruciais, tá? Quando a gente olha para dentro da estratégia de investimento, a gente tem alguns assuntos ali dentro, podemos dizer, que eles não são excludentes. Eles, querendo ou não, eles meio que se beneficiam entre um e outro, eles se ajudam e tudo mais. Porque quando a gente pensa em estratégias, você não vai focar em apenas uma coisa. Você acaba focando em vários tipos de coisas. Eu vou dar alguns exemplos aqui, tá? Quando eu fui dar uma estudada nesse tema, eu peguei vários tipos de estratégias e tudo mais. E na primeira aqui a gente já vai excluir um tema. Então a gente fala assim, um dos temas que o pessoal falava era sobre day trade. Bom, para quem não sabe o que é day trade, é você ficar operando no mesmo dia, comprando e vendendo ações e trabalhando apenas com a especulação. O problema do day trade é que às vezes você começa a alavancar. Então aqui é uma seara muito perigosa, não preguiçosa, né? Muito perigosa para a gente. Então não é o nosso foco e quem pensa no investimento a longo prazo, construir tijolinho por tijolinho, não vai por esse caminho. Por esse caminho, provavelmente, são as pessoas que estão pensando em ganhar muito dinheiro em pouco tempo. Que é um pouco, que eu discordo um pouco até da minha filosofia de vida, assim, né? Eu imagino que as coisas vão se criando, a gente vai colhendo, plantando e assim vai. Day trade, o grau de risco, o grau de perda, o grau de insanidade até, porque você mexe demais com o psicológico. Imagina você comprando uma coisa, tá alavancado 10, 15 vezes, para subir, você está apostando no mercado para subir, aquilo começa a cair, você vai ter que pagar 10, 15 vezes aquele prejuízo que você está tendo. É uma loucura, então não é paz. Investimento, quando a gente pensa em investir, é preservar o seu capital, potencializar algum ganho ali, algum fruto ali, e dormir tranquilo, pô. Se você tiver uma estratégia muito bem definida, não tem por que você perder uma noite de sono. Às vezes, por exemplo, eu tenho algumas estratégias dentro dos meus investimentos. Na minha cabeça, no ano de 2026, os meus investimentos vão cair. Na minha cabeça, olhando para o cenário futuro e tudo mais.
Mas eu tô tranquilo, porque faz parte da estratégia. Então, pra mim, beleza, vamos lá, vamos seguindo o jogo. O que eu não posso fazer? É ficar mudando de estratégia no meio do caminho. Tá? Então é isso que a gente tem que tomar cuidado, é isso que a gente vai conversar aqui. Olha como é simples quando a gente pensa em algumas estratégias, tá? Vou falar uma que todo mundo aqui conhece. Quando a gente fala do Barsi, quando a gente olha para o Barsi, qual que é o foco do Barsi? Qual é a principal estratégia do Barsi? É ganhar com os dividendos, é gerar a renda passiva. Então ele quer comprar as ações no preço melhor possível, para depois ele fazer no preço médio baixo, e a empresa, quando for pagando um dividendo mais alto, ele começa a receber uma porcentagem ali. Então ele está preocupado em comprar ações num preço que ele acha justo, o mais barato possível, para quando essa empresa pagar dividendo, a porcentagem que ele vai ganhar ali de dividendo seja o maior possível. Esse é o principal foco dele. Então, é a estratégia dele. Você vai ver o Barsi, por exemplo, estudando Azul para comprar uma empresa de aviação? Não vai, porque é uma empresa que não paga dividendo, é uma empresa que quem está em Azul ali provavelmente está ou especulando ou é muito corajoso mesmo, é um dos dois, tá? Porque a aviação é um problema dentro do Brasil, beleza? É isso, então quando a gente pensa em coisas, eu vou falar alguns tipos aqui. Então vamos lá, o Barsi é focado em dividendos. Pessoas que focam em dividendos, perfeito, elas estão focadas em quê? Em ganhar, não na valorização da ação, ela não está tão focada nisso. Na verdade, ela prefere até que a ação se mantenha ou diminua, e ela vai podendo comprar cada vez mais ações e ganhando renda passiva. Então essas pessoas, normalmente são aquelas pessoas que todo mês está pingando algum dividendo, alguma coisa assim, e você vai construindo ano a ano. Então, por exemplo, primeiro ano ganhou 6% de dividendo da sua carteira, se tinha 100 mil, vai passar entre 6. Próximo ano você ganha 7%, porque você vai comprar as coisas um pouco mais barato. Aí vai aumentando, daqui a pouco você vai ver se a renda passiva está lá em cima. Então o foco dessas pessoas de fato é a renda passiva, tá? Quando a gente pensa em dividendos. Tem um foco que chama Buy and Hold. São as pessoas, eu tenho um pouquinho mais este perfil, tá? Vou demonstrar, depois vão ter outros aqui também. Eu tenho um pouquinho mais este perfil. O que é o Buy and Hold? São pessoas que compram as ações, não pensa tanto em vender as ações e vai acumulando aquilo ali. Pensando no quê? Daqui 10, 15, 20 anos, naquela valorização que vai ter toda a empresa, obviamente depois ganhando dividendo também, comprando empresas talvez que sejam menores para depois crescer. Então o Buy and Hold é parecido, pegando exemplo dos dividendos, quando alguém tem uma estratégia de dividendos, ele só vai sempre comprar uma ação focada na ação pagar dividendo. Quem tem Buy and Hold, normalmente é um pouco mais fundamentalista, vai olhar os indicadores da empresa, ver se os indicadores estão saudáveis, ver se a estratégia da empresa está alinhada. Aí com isso ele compra, bom, essa empresa aqui daqui 10, 15 anos, pô, vai ser uma boa empresa ainda, ela está crescendo agora. Ou é uma empresa que já é grande e você acha que ela vai manter o market share ali do negócio e vai pagar mais, vai acabar pagando mais dividendo, tudo bem, mas você não vai se limitar apenas ao dividendo, né, no Buy and Hold. Você está comprando aqui para acumular as ações. É como se fosse um catador das coisas, um acumulador dentro de casa, tá? Tem uma outra filosofia, ou forma, podemos dizer assim, que é o ganho de capital. O que é o ganho de capital? Depois tem o swing trade aqui, os dois são bem parecidos, tá? Ganho de capital. Bom, comprei Petrobras e a Petrobras está a R$30. Quando ela chegar em R$40 eu vou vender. Então eu já calculei aqui quanto vale mais ou menos a empresa. Então eu estou comprando a 30, chegou a 40, eu vou vender. Pronto, é isso, é basicamente isso. Ela não está preocupada no dividendo que a empresa vai pagar no período, não está preocupada muito na oscilação ali se for para baixo, ela está comprando a 30, ela calculou e acha que vale 40. Então quando chegar a R$40 eu vendo. E quando você tem essa estratégia muito bem definida, você não fica à mercê do seu sentimento para comprar, para vender algo não, ou para deixar de vender. Por exemplo, compra a Petrobras a 30. Bom, vou vender a 40. Quando tá chegando em 40, começa a sair um monte de notícia boa. E às vezes aquilo não muda o valuation da empresa. Só tá saindo notícias do mercado, que às vezes se você pesquisasse anteriormente, você teria aquelas informações. Aí às vezes a pessoa pega e fala, não, vou ficar mais um tempo. Não, aí não. Quando a gente pensa num ganho de capital, você define de fato, ó, tô comprando a 30, vou vender a 40. Bateu 40, eu compro. Então eu comprei a 30, acho que ela vale 40, caiu para 25, vou comprar mais. Caiu para 20, vou comprar mais. Bom, deixa eu recalcular, vale 40 ainda essa empresa? Acho que vale. Então eu vou comprando. Daqui a pouco, quando ela bater 40, vendo tudo, tiro o lucro e ganho o lucro do bolso, tá? Diferente do Buy and Hold, diferente dos dividendos, tá vendo? Swing Trade, ele é bem parecido com o ganho de capital. São movimentações do mercado, só que ali você não tem muito uma definição, nossa, subir 10%, 20%, bater tal valor.
Você está preocupado, ó, saiu uma notícia aqui. Lembra quando a Vale tinha teve aqueles problemas das barragens e tudo mais? Então caiu pra caramba. Quem gosta mais de um swing trade pode acabar comprando, porque, bom, ela caiu, sei lá, não sei, tá? Esse número, mas só supondo. Caiu 30% num dia só por causa daqueles negócios. Alguém vai lá e compra. Deu às vezes 2, 3 meses, as coisas acalmaram, aqueles 30% voltaram, a pessoa vende. Então ela está preocupada muito mais na movimentação de mercado. É parecido com um day trade, a diferença é que você tem um espaço bem maior. Mas você está focado ali entre ela cair, comprar e logo vender, sem ter tanto uma noção de quanto que vale de fato. Às vezes começou a sair notícia ruim, sei lá, vai ter uma crise hídrica em São Paulo, por exemplo. Ah, não vai faltar água, não sei o quê. O pessoal já, a Sabesp, provavelmente as ações da Sabesp tendem a cair um pouco, as pessoas compram assim que passar essa crise hídrica, às vezes 6 meses já passou, a pessoa vai lá e vende. Então ela está focada nessas movimentações de mercado que às vezes acontecem e são muito claras, muito claras. Um tempo atrás estava com um risco um pouco de apagão, que não tinha capacidade de geração de energia. Algumas empresas eólicas, energias renováveis, deram uma disparada na bolsa ali. Aí viram que era só uma suspeita, depois voltou. Então a pessoa que tá ali focada naquilo, ela vai fazer movimentações pensando nisso daí, tá? Um outro que a gente tem aqui também, que é a diversificação global. Então, para quem tem acompanhado minha carteira, tá vendo que a gente está diversificando globalmente. Então, a gente tem ações do Brasil. Tanto as ações do Brasil são empresas brasileiras que prestam serviços apenas para o Brasil, e nós temos empresas lá dentro da nossa carteira que prestam serviços e têm contratos para fora do Brasil. VEG, Klabin, de cabeça eu tô com essas duas aí. Então, a diversificação global é importante, tá? A gente não tem só essas ações, a gente tem aquele IVVB11, que são as 500 maiores empresas negociadas ali nos Estados Unidos, a gente tem Google, a gente tem... já temos Bitcoin também, então, querendo ou não, diversificado globalmente, nós já estamos ficando. Mas a gente está construindo ainda a carteira, a gente vai comprar mais ainda, diversificar ainda mais mundialmente falando. Mas a diversificação global é importante, tá bom? Um outro tipo que nós temos que é a alocação de ativos, que também entra um pouco dentro da nossa carteira aqui. O que é alocação de ativos? É quando a gente pensa em comprar vários tipos de ativos diferentes. Então a gente tem ação, a gente tem fundo de investimento imobiliário, a gente tem as stocks, que são as ações dos Estados Unidos, a gente tem criptomoeda, logo mais a gente vai para os REITs, que são como se fossem os fundos imobiliários lá dos Estados Unidos. Renda fixa, eu não sou muito chegado, mas pode ser que a gente compre alguma coisa de renda fixa. Então, quando a gente pensa numa estratégia de alocação de ativos, a gente vai comprando vários tipos de ativos diferentes, que é o que a gente tem feito. Lembra aquela metodologia café que eu falo toda vez? O C de cripto, o A de ações, o F de FI e o E de exterior? É mais ou menos isso, essa é a alocação de ativos, tá? E por último, tem o Velho Invest. O Velho Invest, para quem não sabe, é como o Buffett investe, como ele é focado em investir. Então o que ele faz? Ele calcula muito bem a empresa e ele sai caçando empresas que estão a preço de banana, na metodologia dele. Antes ele era mais focado ainda, que ele até chamava a empresa de pituca de cigarro, que é aquela pituquinha de cigarro que jogaram no chão que ainda dá para fumar um pouquinho. Então ele era bem focado nisso aí. Então são empresas que o mercado tem batido muito, ele vai comprar, comprava um monte, depois quando ela se organizava e tudo mais, ela disparava os preços. Então ele era muito focado nisso, tá? Que era como ele chamava ali de pituca de cigarro. Hoje é mais Velho Invest, então ele vai, estuda uma empresa, vê se faz sentido, vê as estratégias da empresa, vê o quanto que ele acha que aquela empresa vale, e ele começa a investir na empresa, tá? Então ele tem muito esse perfil de investir dessa forma. Você viu que eu passei, ó, buy and hold, dividendos, ganho de capital, swing trade, excluí o day trade aqui da lista, diversificação global, alocação de ativos e Velho Invest. São vários tipos de formas de você investir, ou foco, podemos dizer assim. Mas quando a gente pensa numa estratégia, a gente precisa pensar em juntar todas essas coisas. Não todas, mas juntar algumas coisas. Por exemplo, eu sou muito focado em buy and hold. Dividendos, eu não sou já tão focado. Mas se pagar dividendos, para mim, beleza. Então, se eu quero comprar alguma ação ali, Petrobras da vida, pô, acho que a 30 e poucos reais ela tá barata, eu acho que vale a pena. Então, dá uma estudada ali nos indicadores, compra, você sabe que ela lá, ali na frente vai pagar dividendos. A gente comprou Sanepar um tempo atrás. Eu tô focado em Sanepar para daqui 10, 15 anos. Mas ela é uma empresa que paga dividendos. Então, não é que, eu sou buy and hold, mas eu não quero dividendos. Não, tudo que eu comentei aqui são coisas que a gente precisa ir juntando
E desta forma a gente vai traçando a nossa estratégia. Tem que ser conforme você pensa, tem que ser conforme você imagina riscos e tudo mais. Vamos dar um exemplo aqui. Faz de conta, para quem gosta de futebol, o Santos, anos e anos, sempre foi um time que ele é conhecido pela ofensividade dele. Ele é um time que o DNA é ofensivo, de atacar e tudo mais, beleza. Mesmo você pegar o Santos no auge dele ali, vão ter jogos que ele está sempre atacando e vão ter jogos que ele obrigatoriamente vai ter que defender. Por que ele faz isso? Faz parte da estratégia do jogo. Se a gente trazer um pouco mais para hoje em dia, como tem do futebol, o futebol está ficando cada vez mais, como que eu posso dizer, mais competitivo, né? Os profissionais estão ficando cada vez mais profissional de fato. Antigamente o pessoal ia pro jogo, depois ia pra balada, tava todo mundo sabendo. Hoje o pessoal se preocupa um pouquinho mais com a imagem, se preocupa um pouquinho mais em se cuidar, não são todos, beleza. Mas por conta disso, os jogos têm ficado cada vez mais dinâmicos, até no Brasil, por mais que na Europa seja mais dinâmico, mas tem ficado cada vez mais dinâmico. Só que os times não conseguem ainda ficar, por exemplo, 90 minutos atacando. O time vai cansar. Então qual que é a estratégia normalmente? O time entra, faz uma abafa durante os 20, 25 minutos até fazer 1 ou 2 gols, depois começa a jogar um pouquinho mais devagar, mantendo mais a posse de bola, aí termina o primeiro tempo. Segundo tempo, volta daquele jeito, se conseguiu fazer o resultado, vai trocando os jogadores ali para poupar alguns jogadores mais cansados e para eles tenta segurar aquele resultado, às vezes ficando um pouquinho mais na defesa. Então essa é uma estratégia, tá vendo que ele teve a estratégia de atacar, teve a estratégia de administrar o jogo, teve a estratégia depois de só defender, e teve a estratégia depois de talvez dar substituições e tudo. Então quando a gente pensa na estratégia de investimento, são todos esses assuntos, você precisa entender o que faz mais sentido para você. Às vezes tem coisas que não faz sentido algum. Tinha uma pessoa que trabalhava comigo, uma vez a gente estava conversando sobre investimento, e ele comentou, Diego, para mim eu não vejo muito sentido investir fora do Brasil, porque eu estava falando que eu tinha uma corretora fora do Brasil, aliás, brasileira, que investia as ações diretamente nos Estados Unidos, né, que é a Avenue. Aí ele falou, para mim não faz tanto sentido investir nessas empresas, porque lá as empresas não pagam tanto dividendos, é bem menos que aqui no Brasil. Lá eles têm imposto, né, referente aos dividendos. Aí eu falei assim, mas beleza, a empresa pode não pagar dividendos, mas você tem um ganho de capital e você também tem questão da variação do dólar. Mas o foco dele é tão grande em dividendos, que para ele não faz sentido só ganhar capital. Para ele parece como se fosse assim, eu coloco 10 mil reais numa ação. Se ela virar 20 mil, para ele tanto faz. O que importa é o quanto que ele vai ganhar com aquilo ali de renda passiva. Então, tá vendo que tem um foco muito grande dessa forma? E tudo bem, é a forma que ele se dá bem. É a forma que ele vai dormir tranquilo, a forma que ele fica tranquilo. Então, quando a gente for pensar numa estratégia, pense na sua estratégia. Qual que é a minha estratégia? Primeiro, foco muito mais no buy and hold, comprando ações para vender lá no futuro. Eu gosto de comprar algumas ações também que na minha cabeça elas estão super baratas, tá? Então, talvez empresas blue chips são as maiores empresas do Brasil, aquelas que são Petrobras, Itaú, Bradesco, empresas grandes, Banco do Brasil, grandes, essas são as blue chips. Eu gosto de um perfil um pouquinho mais de comprar as small caps. O que são small caps? São empresas pequenas, abaixo de 2 bilhões de reais mais ou menos ali. Ou seja, essas empresas têm um potencial de crescer maior. Então qual que é o meu foco? Comprar agora essas empresas que estão muito mais baratas, até algum momento ela ficar muito grande e depois começar a pagar dividendo. Mas a questão é que agora eu estou pagando 4, 5 reais. Depois ela começa a crescer, pode ser que as ações comecem a desdobrar, que para quem não sabe o que é desdobrar, às vezes uma ação vale 5. Só que aí o meu preço médio daquela ação vai diminuir bastante. Então vai desdobrando, eu vou acabar ganhando muita grana com isso. Depois lá na frente, será que eu vou vender? Não é muito o meu foco. Vai ser de ganhar dividendos, mas pode ser que eu olhe, bom, essa empresa daqui para frente não vai pagar dividendo. Não tem muito mais ponto de crescer. Então pode ser que eu venda, tá? Então meu foco é buy and hold, empresas que podem duplicar, triplicar e tudo mais. Aí nem precisa ser às vezes num espaço tão grande. As small caps é muito legal para isso. Porque às vezes ela não está nem no Ibovespa, no índice Ibovespa. Aí do nada ela começou a ser mais negociada, começou a trazer, os investidores começam a olhar, daqui a pouco ela entra no índice, só disso já vai ajudar ela a crescer, porque vários outros índices, ETFs que seguem o índice, precisam comprar aquela ação, então a ação já começa a subir, aí daqui a um tempo ela começa a entregar mais resultados e tudo mais. Então eu sou muito focado nisso daqui, tá? Ganho de capital e buy and hold aí. Beleza? Pessoal, esse é o vídeo. Queria que vocês parassem, prestassem atenção um pouquinho. Eu falei vários tipos de formas de investir. Ver o que faz mais sentido para você. Não tem como eu falar assim, ó, a melhor estratégia é essa. Não tem.
Talvez seja uma pessoa, você é uma pessoa muito mais conservadora, então você vai muito mais no sentido das empresas pagadoras de dividendos, que em alguns momentos do mercado, elas são as melhores possíveis. Mas terão alguns momentos do mercado que ela não é a melhor possível. Esse que é a grande questão da bolsa. Nenhum tipo de ativo é 100% do tempo o melhor ativo possível. Eles ficam oscilando. Bitcoin, por exemplo, tem época que está subindo 10, 15% ao dia ali, aquele coisa louca, todo mundo falando. Mas tem época que está caindo 10, 15%. Você prefere comprar quando? Quando você tem uma visão buy and hold daqui 10, 15 anos, quando que você vai preferir comprar? Na época que o Bitcoin está subindo, que virou notícia, todo mundo comentando, ou quando ninguém está falando, ele está caindo? Então isso vai tudo da sua estratégia. Você tem que saber o que você está mais confortável para você. Se você for muito conservador e o Bitcoin começar a cair 30%, 40%, será que faz sentido? Você vê seu patrimônio indo de 700 mil para 550, perdeu 150 mil. Eu falando aqui, às vezes parece que nem é tão amargo assim, mas tem pessoas que não aguentam, tem pessoas que ficam doidas. Porque ela vai falar, poxa, se eu tivesse vendido naquela época e comprado agora. Esse que é o problema. Esquece. A gente nunca vai acertar o mercado. Isso é ilusão. Quando às vezes você vê alguém comentando de algum gráfico, a ação aqui estava valendo tanto, se eu tivesse comprado aqui, vendido lá, antes dela cair, ninguém vai acertar esses topos aí. Se acertar, vai acertar uma vez e duvido que vai colocar toda a grana que tem, vai colocar só uma partezinha ali. Esse negócio de bola de cristal, esquece, não tem. Uma vez ou outra, alguns movimentos de mercado, fica mais fácil a gente descobrir. Que nem, por exemplo, renda fixa agora. A gente está ali 15%. Tudo que indica é que a Selic vai começar a cair. A Selic caindo, tudo que for pós-fixado, ou seja, conforme vai o valor do mercado, ele vai caindo ou subindo, vai começar a perder valor ali, né? Tudo que for pós-fixado, né? Então, por exemplo, agora está 15%, aí cai 1%, vai ser 14% ao ano. Depois 13% ao ano, 10, 9, 8. Então, o pós-fixado vai pagar cada vez menos juros. Se você agora pensar em travar um pré-fixado, então talvez vai fazer mais sentido para você. Se os juros começar a cair mesmo, a gente está em 15, mantém 15, a gente está ganhando um spread ali, tá? Então isso tudo vai da sua estratégia ali, de como que você está pensando na bolsa. Beleza? Pessoal, obrigado, até o próximo vídeo e tamo junto, viu?